Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu vim trazer o fechamento das leituras do mês de janeiro aqui pro canal. Janeiro foi um mês que eu li pouco, apesar de aparecerem 4 livros na thumb, um deles está propositalmente virado ao contrário, não com lombada aparente, porque significa que eu estou fazendo a leitura ainda, ela não é uma leitura concluída, mas como eu meio que decidi que essa vai ser uma leitura que vai me acompanhar aí, pelo menos por mais uns 2, 3 meses ao longo desse ano, eu decidi sempre fazer pelo menos um pouco de comentário sobre ela aqui no fechamento. O primeiro livro que eu terminei em janeiro foi o Sem Lugar no Mundo, da Françoise Frickel. Eu achei que esse livro ia ser uma leitura rápida, mas eu comecei no início de dezembro e tô trazendo ele no fechamento de janeiro porque eu, na verdade, comecei ele antes de eu poder começar o Tempo de Graça, Tempo de Dor, que eu ia ler com as minhas amigas. E eu li bastante dele até a gente começar o Tempo de Graça, Tempo de Dor, mas depois, quando eu comecei o outro, eu acabei dando uma abandonada e foi difícil de retomar. Esse livro eu comprei quando eu encontrei na livraria Argumento, num passeio com a minha amiga Sofia, já tem um tempão. E eu me interessei pela capa e pela sinopse do livro, né? Eu gosto de conhecer, quando eu conheço uma livraria nova, de ver se algum livro que eu não conhecia vai me chamar a atenção ali em meio àquela prateleira. E foi o que aconteceu, eu comprei o Sem Lugar no Mundo, coloquei no meu desafio literário, desafio gostoso do ano de 2019, e foi um dos que ficou pro último segundo e não deu tempo. Foi em 2020 que eu terminei mesmo. E bem, esse livro aqui, né, o subtítulo dele é Relatos de uma Livreira Judia em Fuga na Segunda Guerra Mundial. Foi justamente isso que me interessou, porque eu já li, é claro, algumas histórias de Segunda Guerra, tanto ficcionais como não ficcionais, e eu me interessei por esse livro por ele trazer um ponto de vista que eu não conhecia, que é o de uma livreira. Como será que vivia uma livreira judia em fuga, né, na Segunda Guerra? Porque eu acho que as pessoas que se envolvem com leituras e livros geralmente são consideradas subversivas, né, porque os livros, eles abrem um mundo que pessoas autoritárias não querem que seja aberto. E então foi isso que me interessou nesse livro. Eu comecei num ritmo ótimo, mas depois eu acho que eu acabei me enrolando com a leitura e o livro também ficou com um ritmo um pouco mais lento. Não vou falar muito sobre ele aqui, porque vai sair um vídeo só sobre ele, mas enfim, não é um livro perfeito, mas é um livro que eu recomendo com uma outra possibilidade de história da Segunda Guerra aí. Ainda antes de terminar o Sem Lugar no Mundo, eu comecei a ler A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, não sei se eu falei certo. Meu namorado leu esse livro ano passado, fez muito bem pra ele, psicologicamente, ele tava me incentivando a ler tinha um tempão, e eu peguei logo na primeira semana do ano, e na verdade eu li o livro praticamente todo, ele é fininho, mas eu li o corpo do livro todo em 2 dias e fui terminar, sei lá, antes de ontem, os anexos aqui. Então por isso ele acabou entrando no meu Scooby só no dia 1º de fevereiro, mas eu considero que eu tenha lido ele em janeiro. Esse é um livro impactante, né? Não é à toa que o Byung tá famoso por aí, eu vejo muita gente falando dele, lendo as obras dele, ele tem uma vasta obra, né? E são, pelo menos todos que são publicados por essa editora, a Editora Vozes, são assim pequenininhos nesse formato. E A Sociedade do Cansaço traça um panorama da sociedade atual que a gente vive, né? Ele explica como a gente saiu de algumas outras formas de sociedade e de vida e chegou onde a gente está hoje, que é a sociedade do desgaste, do cansaço, a sociedade do você pode, você consegue, de um excesso de positivismo que acaba deixando todo mundo doente, todo mundo exausto, e aí a gente tem aquelas estatísticas desesperadoras de depressão e ansiedade na sociedade, o que me atinge muito porque eu tenho ansiedade e é uma das coisas mais difíceis com que eu tenho que lidar, é isso, porque ela faz com que tudo pareça mais difícil do que na verdade é. Então, ler esse livro me faz entender um pouco porque estamos aqui, porque chegamos aqui enfim, é um livro que eu acho que para pessoas que têm depressão, ansiedade, ele pode ser um pouco catártico, sim. Meu namorado se sentiu muito abraçado por esse livro, assim, ele se sentiu compreendido. Eu me senti médio compreendida, médio fiquei um pouco mais ansiosa ainda, assim, no momento em que eu li, querendo sumir, cometer interneticídio e essas coisas, mas ele realmente é um livro muito interessante e que faz a gente ter uma visão que talvez a gente não esteja por estar tão inserido nessa sociedade. E eu vou tentar estudar um pouco melhor para fazer um vídeo sobre ele, embora eu acredite que, né, muitas outras pessoas mais entendidas do assunto, da própria filosofia,
Já tenho vídeos melhores sobre o livro, mas eu acho importante gravar um pra vocês terem o meu parecer de pessoa leiga no assunto, né? Tentando falar o que compreendeu do livro, né? Eu acho que nem todos os vídeos que a gente assiste precisam ser uma palavra final ou de alguém que realmente entende do assunto. Então acho que eu vou me dispor a fazer um vídeo desse livro mesmo, sabendo que ele vai ser bem incompleto e bem amador. Aí, entre ler o corpo do texto de A Sociedade do Cansaço e os anexos, eu li... Eu tô muito devagar hoje. Um Lugar Bem Longe Daqui, da Julia Owens. Foi um livro que foi enviado pela primeira vez para os assinantes do Clube Intrínsecos, e eu fiquei com muita vontade de ler porque eu tava ouvindo muita gente falar bem dele na internet, e logo que ele saiu para o público geral eu aproveitei e comprei. E eu gostei do livro, ele realmente é um livro diferente do comum, né? A gente tem essa personagem aqui, que ela vive num bosque, né, num brejo, e ela vive isolada de todo mundo por conta de circunstâncias que aconteceram na sua vida. Ela cresceu tendo como sua maior companhia ela mesma e a própria solidão. E isso faz com que ela seja vista de forma esquisita pelas pessoas. Isso me lembra um pouco duas obras clássicas que eu já li e já resenhei aqui, que são O Corcunda de Notre Dame e Frankenstein. Enfim, essa questão da pessoa que cresce isolada e acaba sendo marginalizada por isso, porque só tem a ela mesma, e acaba criando vários estereótipos em torno disso. Então eu acho que a autora bebeu um pouco nessa água, mas ela conduz uma história própria e contemporânea. No entanto, apesar de ter gostado da leitura, achar uma escrita corretinha, né? Eu achei, não sei, talvez eu tenha ficado com muita expectativa vendo as reações das pessoas a ele, e tenha ficado talvez querendo um pouco mais, assim. Mesmo assim, tem grandes momentos nesse livro, e eu confesso que no dia que eu terminei, eu tava pensando em dar 3 estrelas, mas como eu acordei no dia seguinte muito impactada e pensando nele, eu resolvi dar 4, porque ele mexeu mais comigo do que eu imaginava. Bem, também não vou falar muito mais, porque vou fazer um vídeo estruturadinho pra falar sobre ele. Hoje, o fechamento, geralmente eu venho gravar assim, sem roteiro, e eu tô meio perdidinha nesse começo de ano, então tá sendo, acho que, um vídeo meio esquisito e meio lento, mas me perdoem, eu pretendo voltar e fazer as coisas direito. O misterioso livro que está com lombada virada na thumb é Grande Sertão Veredas. Eu tinha muito medo de ler Grande Sertão Veredas, eu achava que devia ser impossível de tão difícil. E eu acho engraçado porque com Grande Sertão Veredas acontece o mesmo fenômeno que eu vi na internet falando que aconteceu com Bacurau, né? Que todo mundo manda você assistir, mas não tem um spoiler na internet. E apesar de eu ter pegado um spoiler de Grande Sertão Veredas sem querer, ele é um livro que realmente, assim, muita gente fala, leia Grande Sertão Veredas, é uma obra clássica da literatura, mas ninguém nunca me explicou o que era Grande Sertão Veredas. E agora que eu tô lendo, e eu comecei no início de janeiro com as minhas amigas Ju e Paloma, e eu tô na página 106 agora, eu percebo que eu entendo por quê, porque eu não sei dizer sobre esse livro ainda, assim, o que ele fala, o que ele traz. Eu só tenho a dizer que é uma história muito bem escrita, é muito específica, e é uma história que tem que ser vivida, assim. Eu realmente não sei o que falar sobre ela, só sei sentir. É um livro muito poderoso, assim. Eu tenho certeza que o que o Guimarães Rosa fez aqui foi um marco na história literária. Não é à toa que esse livro é tão consagrado. E, enfim, quanto mais eu leio, mais sem palavras eu fico, assim. A gente tem aqui o Riobaldo, que é o protagonista narrador, contando para um cara mais da cidade, mais bem apessoado. O Riobaldo é um jagunço do sertão, e ele encontra esse cara ali, ele vai explicar o sertão pra esse cara e vai fazer, enfim, 1000 deambulações, e vai contar da sua vida, da sua história, tudo meio sem ordem, sem nexo. Riobaldo engata primeiro e sai falando pra sempre, e a gente tem que acompanhar. Eu fico imaginando o cara que tá lá ouvindo, que deve estar assim também, desde a hora que ele começou a falar, assim como a gente fica quando começa o livro. E eu já ouvi muita gente falar na internet, a minha amiga Vanessa também, que é uma entusiasta desse livro, falar que depois das 80 páginas melhora, o difícil é as primeiras 80. E eu não entendia por quê, lógico. E ontem, quando eu cheguei na página 80, fui falar com ela, eu fui falar assim, não me diga, eu tava com isso na minha cabeça, quer ver que ela vai falar que é porque depois da página 80 a gente acostuma? E ela falou exatamente isso, eu fiquei muito puta, porque eu não acho mais que seja uma questão de páginas. Eu achei que a coisa realmente mudava depois da página 80, mas não muda. É uma questão de você acostumar mesmo, mas eu confesso que eu acostumei até antes, assim. As primeiras 20 páginas eu acho que foram bem puxadas,
Foi bom porque eu, a Ju e a Paloma, a gente resolveu começar a ler juntas em voz alta, então foi bom pra gente dar aquela situada, entender o que vinha pela frente, mas realmente eu tenho achado que a leitura tem fluindo melhor do que no início e, enfim, acho que é um livro que... O que falar de um clássico, né? Que tá aí acompanhando gerações e marcando a história da literatura. Eu tenho certeza que é um livro que vai me marcar muito e que vai me acompanhar aí ao longo do ano, porque eu realmente não tô com pressa pra terminar, pra ler, enfim, vai ser um ritmo totalmente diferente do que eu tô acostumada. Então é isso, gente, eu espero que mesmo que eu esteja meio lerdinha, vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, pra gente trocar ideia, se vocês têm interesse em ler algum, enfim. Um beijo e até a próxima. Tchau!